Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas, seguidores das nossas redes sociais. Hoje, 24 de janeiro de 2021, vamos celebrar ao Senhor, o Deus que criou os céus, a terra, sustenta todas as coisas pelo poder do Deus Filho, o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Nós vamos ler o Salmo 1, o Salmo de número 1 nos fala sobre aquele que é feliz porque vive uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. E faz um contraste com aqueles que desagradam a Deus, que vivem uma vida ímpia, uma vida distante da vontade do Senhor. Nós vamos fazer essa leitura nesse instante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vemos claramente esse contraste nesse salmo. Aquele que vive uma vida para agradar a Deus é conhecido como bem-aventurado, porque ele medita na palavra do Senhor e procura obedecê-la, aplicando-a em sua vida. E o resultado é que aqueles que vivem dessa maneira são ilustrados como uma árvore plantada à beira de um rio ou de águas correntes. E essa árvore tem as suas folhas belas, ele dá o fruto no tempo certo, não é uma árvore murcha e morta, pelo contrário, está cheio de vida, folhas e frutos em abundância. Além disso, ele permanece para todo o sempre. Agora, os ímpios, aqueles que não têm uma vida com Deus, eles são como palha que o vento dispersa, que o vento espalha e leva. Além disso, os ímpios não conseguem permanecer na comunidade dos justos ou dos justificados. Amados irmãos, que possamos seguir uma vida piedosa para que sejamos felizes, prósperos e dando fruto, o fruto que permanece para todo sempre, como diz lá João capítulo 15. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e designei que deem fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permanece. Nós, durante esse culto, vamos cantar e adorar ao Senhor, mas vamos estudar também a segunda parte da mensagem, hábitos para uma vida piedosa. E aqui está nesse Salmo 1, uma vida piedosa, uma vida que é pautada pela satisfação na palavra do Senhor, na meditação na palavra do Senhor, dando fruto e fruto que permanece. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado por essa noite que estamos reunidos para cultuar ao Senhor. Obrigado por cada vida que está participando através das redes sociais desse culto. Edifica, Senhor, as nossas vidas. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Retira de nós uma adoração em espírito e em verdade. Que possamos cantar com alegria, com satisfação, sabendo que estamos na presença do Senhor. Continue, ó Pai, falando conosco pelas letras dos cânticos que vamos cantar e pela palavra que vamos
meditar, refletir e aprender. Edifica as nossas vidas, fortalece, ó Pai, as nossas vidas e a nossa igreja. E é no nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar cânticos de adoração ao nosso Deus e preparando os nossos corações para os desafios que Deus tem para nós. Então, abra aí o seu coração, solte a sua voz e adore ao Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Skies lay low where you are. On the earth you rest your feet. Yet the hands that cradle the stars are the hands that bled for me. And in that moment of glorious surrender, you were broken for all the world to see. Lifted out of the ashes, I am found in the aftermath. My freedom found in your scars, and in your grace
as you placed your crown on me. And in that moment of glorious surrender was the moment you broke the chains in me, lifted out of the ashes and found in the aftermath. And in that moment, you opened up the heavens to the broken, the beggar and the thief, lifted out
minha alma eu canto louvores ao meu Rei. Seja a glória, todo louvor, te adoramos, ó Rei, de coração e toda minha alma eu canto louvores ao meu Rei. Seja a glória, seja o louvor, te adoramos, ó Rei, te adoramos, ó Rei, te adoramos, ó Rei, te adoramos, ó Poderoso Rei da glória, nós o adoramos. É uma alegria estarmos compartilhando a palavra de Deus. Hoje vamos ver a segunda mensagem sobre hábitos para uma vida piedosa. Vimos dias atrás, Deus deseja que tenhamos uma vida piedosa. E a vida piedosa é uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida vivendo a ética cristã, uma vida eficaz, eficiente na presença de Deus. De maneira mais simples e mais fácil de lembrarmos o que é uma vida piedosa, é uma vida santificada, é uma vida dedicada a Deus. Vimos também que hábitos são ações que, por serem repetidas várias vezes, se tornam naturais, espontâneas na vida da pessoa. Podemos ter bons hábitos, maus hábitos. A palavra hábito é algo neutro, mas podemos ter hábitos que levarão a uma vida piedosa, bons hábitos. E o hábito, então, está bem claro, simples, é aquilo que faz parte de nós devido à repetição daquela ação. E se torna então espontâneo, quase que inconsciente, você simplesmente faz aquela ação. Nós vimos que para ter uma vida piedosa, na parte A, na primeira parte dessa mensagem, nós precisamos ter o hábito da oração. E o hábito da oração não é algo mecânico, algo como uma obrigação, um dever, mas algo natural, algo espontâneo, algo que demonstra a nossa intimidade com Deus. Essa vida de intimidade com Deus foi modelada com Cristo. Vimos que ele saía bem cedo, alta madrugada, para estar com o Pai em oração. O segundo hábito para uma vida piedosa é uma vida de fé, uma vida de confiança em Deus. Nós vimos que Deus ele é soberano e que ele reina sobre todas as situações. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca, jamais será enganado ou ficará estupefato, surpreso. Como aconteceu algo? Não. Deus, ele estabeleceu os céus, a terra, a vida, as nossas vidas, e tudo está debaixo do domínio e do controle de Deus. E, portanto, nós podemos confiar. Confiar, conforme diz aquele texto de Provérbios, confiar de todo o nosso coração e não confiar nos nossos próprios pensamentos. Um terceiro hábito necessário para uma vida piedosa é a meditação na palavra de Deus. Vimos que meditar é você ter aquela habilidade de fazer perguntas ao texto. Quem escreveu? Qual o objetivo? Há promessas, há ordens, há advertências, há algum exemplo que devo seguir, que eu devo evitar? Pensar sobre a ação e o poder de Deus, pensar sobre a vida
e ver a meditação como que um espelho na palavra de Deus. Mas quando lemos, estudamos e meditamos, nós nos vemos na palavra, mas que nós possamos ir além, ir mais profundo, e não apenas nos vermos, mas vemos Deus agindo em nossas vidas. O Salmo 1 nos diz que feliz é aquele que medita na palavra de Deus e que obedece os seus mandamentos. Isso nos leva também para o quarto hábito para a vida piedosa, que é a obediência. Nós somos aqueles dos quais Deus nos dá essa orientação. Olha, obedeçam os meus mandamentos e vocês serão abençoados. Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28, Salmo 128, versículo 1, João capítulo 14, versículo 21. Nós precisamos crescer em obediência ao nosso Deus. E nessa noite nós vamos ter a segunda parte dessa mensagem e nós vamos ver mais 3 hábitos, tornando assim 7 hábitos para uma vida piedosa. E nós temos aqui o hábito da dependência do Espírito Santo. Para nós, os batistas, talvez isso seja surpreendente ou não muito comum, mas nós necessitamos entender que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele, na verdade, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele, usando a palavra, nos deu um novo nascimento. Porque diz lá em João capítulo 4, é necessário nascer da água e do Espírito. E a água naquele texto significa a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E o Espírito nos deu uma nova vida. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando Jesus foi elevado aos céus, antes ele falou aos discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E ele estava dizendo isso sobre o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, até aquele momento que Cristo não havia subido aos céus, ele não havia sido derramado sobre toda a carne, sobre todos os crentes. Mas quando Jesus subiu, ele cumpriu a promessa de João capítulo 14, de João capítulo 16, se eu for, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará em vós e vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes. E quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós, então, agora precisamos desenvolver esse hábito, que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que significa ser cheio do Espírito Santo? Depender de Deus para nos capacitar a obedecer a palavra no dia a dia. É estar dependendo de Deus para nos capacitar a agir de acordo com a sua vontade. É depender do Espírito Santo para usarmos os dons que Ele mesmo nos dá e nos capacita a exercer. Há uma necessidade, meus amados irmãos, de entendermos esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha, vocês não devem estar sendo embriagados pelo vinho, no qual traz contendas, dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, ser cheio do Espírito é da vontade de Deus, porque Ele nos dá essa ordem clara, expressa, direta, e uma ordem também contínua. Ser cheio do Espírito Santo é se encher, permanecer-se cheio, se encher novamente e indo se enchendo do Espírito.
É algo ali que quase que um exagero, mas nós devemos constantemente estar cheios do Espírito. Alguém certa vez perguntou ao Dwight Moody, por que você fala tanto que devemos nos encher do Espírito Santo? E ele diz, é que nós vamos nos esvaziando. Nós podemos estar cheios do Espírito Santo quando lemos a Bíblia, quando cantamos, quando oramos, quando nos consagramos. Mas no nosso dia a dia, as tentações, os problemas, as dificuldades, os maus pensamentos, tudo isso vai fazendo com que nós vamos nos esvaziando do Espírito. E nós necessitamos novamente ser cheios. E ser cheio, meu amado irmão, é ter uma vida de dependência total do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós com um propósito, irmãos, de nos dirigir, de nos orientar, de nos dar força para vivermos o dia a dia. Nós enfrentamos diariamente conflitos, dificuldades, tentações, problemas, opressões, mas o Espírito Santo está em nós, amém? O Espírito está em mim, ele está em você, ele se move em nós e ele quer dirigir as nossas vidas. Nós precisamos a cada dia, ao acordarmos, termos esse hábito positivo de entregar a direção da nossa vida a ele. Assim como nós entregamos um dia nossas vidas a Cristo para ser o nosso Salvador, ou nós o recebemos como Salvador e Senhor, que nós a cada dia entreguemos a direção das nossas vidas ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que tenhamos essa coragem de dizer, ó Espírito Santo, toma o controle das nossas vidas. E pela fé eu agradeço, porque o Senhor está sentado na poltrona de direção da minha vida e agora pode dirigir. Ser cheio do Espírito Santo significa então viver em obediência a Ele e confiando que Ele, o Espírito, há de nos equipar, há de nos capacitar, há de nos fortalecer, de nos ensinar, de nos guiar a cada dia e a cada momento. Somente quando dependemos do Espírito Santo, seremos homens e mulheres piedosos. Somente quando dependemos exclusivamente do Espírito Santo, faremos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. É essencial que tenhamos essa vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Quero te desafiar, meu amado, a orar constantemente. Constantemente você orar ao Espírito Santo que habita em você e em nós e na igreja. Toma o controle da minha vida. Eu dependo do Senhor para enfrentar os embates do dia a dia. Eu dependo do Senhor para testemunhar. Eu dependo do Senhor para obedecer a palavra. Eu dependo do Senhor para ser um bom marido, para ser um bom pai. Eu dependo do Senhor para ser um bom cristão, para ser um bom cidadão. Eu dependo do Espírito de Deus que habita em mim. Por isso temos que entregar pela fé a direção, o controle das nossas vidas ao Espírito. E Ele há de nos fortalecer, Ele há de nos dirigir, Ele há de nos orientar. Eu creio, meu amado irmão, que Deus nos deixou a Bíblia para que sejamos orientados por ela. Toda a verdade está revelada na palavra de Deus. A revelação de Deus ela foi de uma maneira crescente. Ele começa nos revelando, primeiramente através, tirando ali a parte de Deus, se revelou a Adão e Eva, depois ele se revela pela natureza, depois ele se revela, conforme diz Hebreus, através dos profetas,
E diz, depois que ele se revela através do Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 3, que é Cristo, e ele se revela pela palavra, que é o verbo de Deus que se fez carne, e é a palavra. Mas eu creio, queridos, que o Espírito Santo, ele fala conosco. Ele nos dá impulsos, ele nos dá orientação. E nós não precisamos ficar com medo, porque o Espírito de Deus é o mesmo que inspirou as Escrituras Sagradas. E ele nunca irá nos falar, nos ensinar, nos motivar algo que seja contrário à palavra. O Espírito nunca irá trazer algo além da palavra. Pelo contrário, temos a palavra para conferir que aquilo que estamos sentindo de influência do Espírito é da vontade de Deus, conferindo por sua palavra. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, não precisamos temer o Espírito. Pelo contrário, ele é o Deus que nos ama. Ele é da mesma essência com o Pai e com o Filho, e ele está em nós para nos capacitar e nos dar força e poder para fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus. Um outro hábito que precisamos desenvolver para ter uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida bela e de sucesso diante da vontade de Deus, é, queridos, doar a Deus e aos outros. Esse princípio aqui, ele é bem prático, bem simples. Há vários textos da palavra que nos diz, olha, melhor é dar do que receber. Deus, ele se alegra com aquele que dá com alegria. Que devemos contribuir conforme aquilo de que Deus já estipulou na sua palavra e aquilo que é de acordo daquilo que nós predispomos no nosso coração. Mas lembre-se que nós precisamos crescer na obediência da sua palavra e depender do Espírito para que tenhamos força para aplicar as nossas vidas. Mas eu gostaria de ler esse texto de Lucas capítulo 6, versículo 38, palavra do Senhor, que diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso vos será dado, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão. Em outra tradução, traz aqui, com a mesma medida com que contribui, você receberá. É interessante que aqui há 4 aspectos da dádiva de Deus para nós. Diz aí, dai e você receberá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu usei essa ilustração uma certa vez aí na nossa igreja e podemos rever essa ilustração. A melhor ilustração dessa dádiva que Deus nos dá é aquele sujeito que vende pipoca, naqueles carrinhos de pipoca, onde a pessoa coloca ali a medida, aí ele sacode o saquinho, coloca mais, aí ele soca, que é recalcar, e joga mais, fazendo com que aquilo transborde. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Nós precisamos manifestar a nossa gratidão, a nossa generosidade a Deus. E aqui, queridos, eu quero trazer essa importância de que nós precisamos entender que da mesma maneira que nós doamos, Deus vai fazer que retorne para nós. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Se a minha medida é pequena, Deus ele vai dar uma medida pequena. Se a minha medida é maior, Deus vai nos dar mais. É aquele princípio de Coríntios que diz sobre
semear, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso é em vários aspectos, é no aspecto da atitude, mas é o aspecto também de doar, de dar, de contribuir. Nós podemos dar e Deus nunca irá ficar nos devendo. Ele sempre nos dará boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Nunca podemos dar mais do que Deus nos dá. Quando nós deixamos de doar, sabe o que estamos dizendo a Deus? Nós estamos afirmando que realmente nós não precisamos dele. Olha, deixa comigo. Eu consigo administrar, eu consigo me sustentar, eu consigo fazer tudo o que eu preciso com isso que eu tenho. Nós, como mencionamos no hábito anterior da dependência do Espírito Santo, nós precisamos demonstrar a nossa dependência de Deus, até no aspecto da nossa administração financeira. Sabe por quê, queridos? Eu vou dizer aqui algo muito importante e eu espero que você abra o seu entendimento, abra sua mente. Deus, Ele pode prever e prover as nossas necessidades, tanto presentes como futuras. Você, por a maior capacidade que você tem em termos de academia, estudos, capacidade de disciplina, de se controlar, de administrar a planilha, de ficar dentro do orçamento, você e eu, nós, os seres humanos, não temos a capacidade de prever o que irá acontecer conosco no futuro. Mas Deus, Ele tem essa capacidade. Não apenas de prever, como também de prover. E quando nós não demonstramos a nossa dependência dEle, estamos dizendo a Ele, olha, deixa comigo que eu sei, eu posso, eu administro. Eu tenho essa minha capacidade. Deus, então, Ele fica desejoso de abençoar, de contribuir, de abençoar, de abundar em nossas vidas, mas Ele olha e vê obstáculos nas nossas vidas, porque nós estamos retendo aquilo que não é nosso. Provérbios nos fala isso, que nós não devemos reter aquilo que não é nosso. Pelo contrário, devemos ser generosos e Deus irá abençoar mais e mais, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E precisamos doar também àqueles que estão próximos a nós. Estamos vendo tantas necessidades, amigos, parentes, conhecidos, que estão precisando, às vezes, de uma roupa, às vezes de uma cesta básica, às vezes de um vale-transporte, às vezes de uma conta de luz a ser paga. E muitas vezes nós estamos entesourando para nós mesmos. Deus, Ele tem esse princípio. Aquele que recebe e dá, recebe novamente. Mas aquele que recebe e retém, acaba minando aquilo que tem. Nós vemos isso na ilustração do Mar da Galileia e do Mar Morto. Lá no Monte Hebron, há 4 rios que vão se formar em um, que é o Rio Jordão, que vai cair no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um lugar cheio de peixes e arborizado ao redor, cheio de vida. E aquele Mar da Galileia, que na verdade é um lago, ele volta a desembocar novamente ali no Rio Jordão. E esse Rio Jordão, ele vai serpenteando toda ali a Palestina até chegar no Mar Morto. E no Mar Morto não há saída, não há escape para a água. E aquela água vai recebendo, e a água vai ficando densa, salgada, o pH vai ficando cada vez mais pesado e os peixes morrem, não há vida naquele lugar. Aquele que recebe e dá, recebe mais.
Aquele que recebe e retém aquilo que não é dele, acaba minando em si mesmo. Precisamos desenvolver esse hábito de dar a Deus e ajudar ao próximo. Então, para termos uma vida piedosa, precisamos, além de orar, meditar na palavra, obedecer a Deus, temos que também depender do Espírito Santo e dar. Mas nós temos aqui um sétimo hábito. E esse sétimo hábito muito difícil e complicado, mas é da vontade de Deus. Nós precisamos perdoar as outras pessoas. O perdão não é algo fácil. O perdão não é algo que se faça trivialmente, cotidianamente, sorridentemente, mas o perdão é algo que Deus deseja para nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo, ele que teve muitos inimigos, muitas vezes padeceu prisões e privações. Aqui no capítulo 4, versículo 32, ele diz assim, vamos ler o 31 também. Olha, toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Creio que Paulo, quando ele escreve esse texto de Efésios, provavelmente ele estava lembrando daquela parábola que Cristo, aquele ensino que Cristo fala. Havia um senhor muito rico, e ele tinha ali, em linguagem de hoje, um gerente das suas posses, e esse gerente tinha debaixo dele vários funcionários do Senhor. E esse gerente ali foi pegando dinheiro emprestado com o Senhor e aquela dívida se tornou impagável, era impossível de pagar. E um dia então, aquele proprietário dos bens chamou o servo e pediu para que ele saldasse a sua dívida. E ele disse, olha, eu não tenho como pagar, é impagável, perdoa-me. E como aquele proprietário era muito rico, tinha muitos bens, ele perdoou aquele gerente. E ele ficou muito contente, satisfeito com aquela grande resultado que ele teve na negociação, teve a sua dívida perdoada. E ele que tinha ali muitos outros funcionários debaixo da sua autoridade, ele tinha ali um outro funcionário bem simples, que devia uma quantidade pequena de dinheiro para ele. E ele disse, olha, você tem que pagar a minha dívida. E aquele funcionário disse, olha, eu não tenho como pagar, me perdoe. Perdoe a minha dívida. Ele não perdoou, o gerente não perdoou. Pelo contrário, mandou-o prender e dizer, olha, você vai ficar preso até me pagar o último centavo que você me deve. E os outros funcionários então foi e relatou isso para o proprietário. O proprietário chamou o gerente e disse, olha, eu te perdoei uma dívida impagável. Você não deveria ter feito o mesmo e perdoado aquele outro funcionário? E a história termina aí, talvez com uma interrogação, que é como que Paulo diz aqui, olha, como Deus vos perdoou em Cristo, vocês também devem perdoar uns aos outros. O perdão, queridos, que é esse hábito para ter uma vida piedosa, uma vida santificada diante de Deus, embora não seja nada fácil, mas é possível porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos esses mandamentos expressos da palavra de Deus. Assim como eu te perdoei, você não deveria perdoar? Ou aqui, como diz Efésios capítulo 4, versículo 32,
bem claramente: sejam misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A saída, a força que nós temos para perdoar é que temos que perdoar da maneira que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou os nossos pecados. Era algo impagável, mas Ele mesmo pagou na pessoa do Deus Filho, pagando o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós, queridos, precisamos perdoar aqueles que nos têm prejudicado, têm puxado o tapete, aqueles que nos têm traído. Nós devemos perdoar diante de Deus e deixar a pessoa nas mãos de Deus. Deus há de cuidar dessa situação. Não estamos falando de restauração, não estamos falando de reaver relacionamentos, isso é um outro momento, mas nós precisamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. E assim, queridos, nós terminamos esses 7 hábitos para uma vida piedosa. Esses 7 hábitos, queridos, servem para que tenhamos essa vida plena diante de Deus, uma vida de sucesso, uma vida feliz, uma vida cheia de satisfação. Para isso, nós temos que repetidamente fazer as ações para que elas se tornem hábitos, algo natural e espontâneo em nossas vidas. O primeiro hábito é o hábito da oração, uma oração íntima com Deus, onde podemos clamar: Papai, Paizinho, Abba, Pai. Nós precisamos ter também o hábito de ter uma vida de fé, uma vida de confiança. Deus é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. E por isso nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. O terceiro hábito, temos que meditar na palavra de Deus. Conforme disse o salmista: olha, quando eu estou deitado na minha cama, medito nas vigílias da noite no Senhor e na sua palavra. Ou no Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor. O quarto hábito que precisamos ter é o hábito da obediência. Aqueles que têm a minha palavra e os guardam, esses são aqueles que me amam. E aqueles que me amam, que guardam a minha palavra, que me obedecem, serão amados do Pai, e o Pai fará nele morada. Precisamos crescer na obediência a Deus. E hoje nós vimos que precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, ele nos capacita a obedecer a Deus e cumprir a sua vontade. Precisamos ter esse sexto hábito de dar a Deus e também abençoar ao próximo. Quanto mais nós damos, mais Deus nos dará boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Porque da mesma medida que nós medirmos, também receberemos com a mesma medida. Aquele que semeia pouco, receberá pouco. Aquele que semeia mais, receberá mais. Aquele que semeia muito, receberá muito. É o princípio eterno da palavra de Deus. E precisamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Precisamos perdoar. Assim como Deus nos perdoou, temos que perdoar. E eu quero terminar como na semana anterior, ou quando fizemos a primeira parte dessa mensagem. Essas 3 perguntas e reflexão. Que mudanças você terá que fazer para cultivar esses 7 hábitos da vida piedosa? Eu tenho certeza que você quer uma vida bela diante de Deus e da sociedade. Para isso, você tem que fazer mudanças indo ao encontro desses hábitos. Quais áreas são mais desafiadoras para você? Para alguns deve ser oração, para outros deve ser perdoar, para outros deve ser doar, para outros deve ser uma vida de fé. Mas quais áreas são mais desafiadoras para você? E quais obstáculos você precisará superar para obter esses hábitos e, consequentemente, uma vida piedosa?
que Deus nos capacite a vivermos essa vida maravilhosa, praticando os 7 hábitos da vida piedosa. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa mensagem, essa pequena série de 2 mensagens, que o Senhor nos capacite a aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, que possamos repetir essas ações até que elas se tornem hábitos, algo natural, espontâneo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida piedosa, uma vida santificada, uma vida bela, que reflete a glória de Deus e que espalha a glória de Deus entre a sociedade. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós que participamos desse culto. Faz isso em nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado por participar desse culto e eu quero desafiar você a nos seguir nas redes sociais, a continuar participando das nossas atividades da nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas, em São Bernardo do Campo. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que o consolo, o poder e a presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém, aleluia, amém.